Olá, hoje nós vamos falar sobre as 10 tendências que tem a logística, principalmente nesse ano de 2020, no mês de maio, em virtude da pandemia que nós estamos vivendo. Ela está tendo uma crescente importância, vamos dizer assim, principalmente hoje. Ela é uma situação emergente, ou seja, ela está ganhando destaque por conta de uma nova adaptação que nós temos que viver atualmente. Então, a logística, ela tenderá a se desenvolver pelos próximos anos, você pode anotar isso, muito, ela vai desenvolver muito. E entre essas situações, nós temos, por exemplo, um rápido crescimento, que envolve diversos setores. Por exemplo, os setores tecnológicos. Nós podemos visualizar entregas combinadas entre fornecedor e o cliente através do WhatsApp, por exemplo, que é o e-commerce, ou sites, né, de compra normal. Temos também um crescimento envolvendo a sociedade. A sociedade em si, ela acaba se adaptando ao novo jeito de poder comprar por conta dessa nova tendência que nós estamos convivendo agora, por exemplo, a epidemia da Covid-19. Então, a sociedade ela está buscando um jeito de se adaptar a um novo jeito, porque estamos forçados a trabalhar agora com deliveries, por exemplo. Aí, o pessoal ele tenderá a se adaptar mais, por exemplo, e saber que eles deverão comprar alguma coisa sem mesmo sair de casa, e que esse produto vai chegar na casa dele de forma tranquila. Aí nós temos uma situação também envolvendo a logística, que é muito importante enfatizar, que é o ambiente, o meio ambiente. Tal forma, sim, haverá menos carros, menos movimentação de pessoas nas ruas, e podendo somente assim os fornecedores trabalhar para entregar o produto diretamente ao seu consumidor final. Sendo assim, favorece um pouco mais a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, e, e esse ponto ambiental é muito importante dentro da logística, porque a logística em si, ela envolve o transporte também, né? Contudo, se ela envolve o transporte, deverá ter menos poluentes no meio ambiente, e principalmente aos fatores econômicos. Por um lado, os fornecedores estarão mais nas ruas, fazendo transportes, tomando cuidado desse produto chegar desde o produtor rural até a fábrica, da fábrica para a distribuidora, da distribuidora para os comércios pequenos, do comércio pequeno para o consumidor final, ter o seu produto em casa. Então, querendo ou não, os fatores econômicos eles acabam sendo sucumbidos e tendo um pouquinho mais de favorecimento, principalmente para a questão do bolso do consumidor, porque querendo ou não, a logística ela envolve fazendo com que as pessoas possam gastar menos. Se ele vai sair menos na rua, somente os fornecedores vão estar sucumbindo a essa parte do transporte dos materiais, dos insumos ou do produto acabado. Então, claro que ele vai colocar uma agregação de valor por estar entregando o produto na porta do consumidor. Então, ela favorece principalmente ao setor econômico. Com tudo isso, eles estão buscando buscar soluções, né? Melhorar de diversas possíveis formas, com que esses processos sejam facilitados entre o pedido e a distribuição dos produtos. Então, a logística ela é um setor emergente, ela é um setor que está agora, principalmente a partir desse ano de 2020, ela vai ser um ponto muito importante para quem estiver trabalhando com os seus produtos até o consumidor final. Então, ele está em constante crescimento, principalmente em 2020. Tanto assim, nós podemos destacar que hoje já existe e já está sendo trabalhado em algumas empresas
as tendências, né, vamos dizer assim, principalmente entre elas, que é a automação. A automação dos processos em uma empresa consiste em fazer uso da integração dos sistemas e a substituição de atividades humanas por máquinas. Olha, antigamente, o produtor rural, ele fazia a colheita de qualquer um dos seus grãos por diversas pessoas. Hoje em dia, uma máquina só pode produzir tão quanto aquelas muitas pessoas estavam trabalhando no momento. Então, não é, e sobre hipótese nenhuma, essas máquinas não farão substituição dos empregos das pessoas. O que há de ser contado é que você deverá se adaptar às novas tendências para que você não possa sofrer essa substituição. Ou seja, vai precisar de alguém para operar a máquina. Sendo assim, então não vai fazer essa substituição por intrínseco na questão da automatização. E aí, ela vem para ajudar as empresas de logística, que trabalham com logística, a aumentar a sua eficiência e melhorar a sua rapidez dentro da logística. O segundo item que coloca uma tendência da logística é o transporte autônomo. É uma tendência que promete fortalecer nos próximos anos e a implementação de veículos autônomos que são capazes de operar sem um motorista. Já existe estudo sobre isso, onde o motorista não precisa ter tantos esforços para poder transportar de um local para o outro. Isso também vai se estender para a indústria. Como vocês possam saber, dentro da indústria, existe, por exemplo, os armazéns que são totalmente robotizados, ou seja, não precisa de uma pessoa em cima de uma empilhadeira indo até um determinado produto, buscando esse produto para ser distribuído, ou colocado em um caminhão para ser distribuído. Outra coisa bem pequenininha que a gente pode observar são os carros automáticos de usos particulares, em que as pessoas podem habilitar na função componente dentro de um carro a função piloto automático. Então, mas só que isso são coisas que nós já estamos vivenciando. Porém, já existe experimentos, protótipos, favorecendo principalmente essa possibilidade de fazer o transporte de materiais ou insumos ou produtos de forma autônoma, né? Outro item que enfatiza a logística, dentre as suas tendências, é a entrega por drones, para enfatizar ainda mais essa questão do transporte autônomo sem motorista. Hoje, nós visualizamos que existe a possibilidade de você fazer entrega de um produto de consumo para o consumidor final, de forma elaborada somente por um drone, onde ele leva, por exemplo, como aconteceu recentemente em locais degradados pelo meio ambiente devido aos fatores naturais, a entrega de levar materiais através de drones, onde as pessoas não tinham possibilidade de acesso por conta de uma inundação, por conta de uma ponte estragada, ou difícil acesso naquela localidade. O quarto ponto da tendência da logística é a internet das coisas. A internet das coisas, principalmente hoje, é um enfoque de maior campo de estudos para as grandes faculdades que trabalham com isso, no sistema de informação, por exemplo, a tecnologia. A internet das coisas, ela está sendo para agregar dentro dos produtos funções que favoreçam o consumo pessoal, a utilidade pessoal. Por exemplo, de você estar podendo, do seu trabalho, habilitar em seu smartphone para que o seu ar em sua casa possa estar ligado num determinado momento que você chegar em casa à noite, por exemplo, após o trabalho. Quando você chegar em casa, você vai ver que o seu quarto já se encontra geladinho. Por quê? Existe a internet das coisas trabalhando ali.
Então, a internet das coisas, na integração dos variados objetos eletrônicos através da conexão pela internet, sendo assim possível controlar eletrodomésticos, máquinas, como, voltando para a questão de produção de alimentos, lá no campo rural, tem máquinas que são executadas somente por controladores à distância. As máquinas, elas fazem os procedimentos, as colheitas sozinhas. E outro item, quinto item da tendência da logística é a utilização dos sensores nos itens. Pessoal, a logística, a indústria, ela está voltada para ser 4.0, ou seja, já está se trabalhando a indústria 4.0, já está se trabalhando também a logística 4.0, ou seja, o que é isso? Tudo hoje vai ser voltado para a questão sensorial. Por exemplo, um deficiente, ao se locomover, ele pode colocar na sua bengala, por exemplo, no seu equipamento, bengala não, desculpa, eu não tenho conhecimento no campo, mas um deficiente visual, ele pode colocar no seu instrumento de locomoção sensores para poder te designar no momento que você está sendo transportado de um local para o outro, que você está andando de um local para o outro sozinho, no entanto, pode ser que eles tenham condições para isso, nunca impediu que isso não pudesse ser acontecido, eles poderão colocar sensores para poder designar que ali existe um determinado bloqueio que possa fazer com que ele se machuque. Por exemplo, uma rampinha, por exemplo, um degrau, por exemplo, uma descida, uma oscilação na superfície do solo, ou uma barreira, uma árvore. Então, ele poderá ser integrado à questão sensorial em um instrumento utilizado por ele e que facilitará muito o seu transporte, a sua movimentação. A utilização desses sensores nos itens vai ser vinculado, claro, com a internet das coisas, principalmente. Então, esse é o futuro, vamos colocar, enfatizar que sim, realmente é o futuro. Por quê? Tudo vai estar voltado para isso. Nós já podemos ver que hoje já são utilizados em muitos locais, sensor de presença, em que a porta abre automaticamente para você quando você assim se aproxima daquela porta. Então, tudo está sendo colocado em modo sensorial e esse é um dos futuros que vai ter a nossa vida daqui por diante. Sensor das coisas. E outro e sexto item da tendência da logística é a logística verde. A logística verde, ela tem um impacto no papel da logística convencional, na logística normal, na contaminação do planeta, que levou à implementação de uma nova tendência no setor, a ser como conhecida logística verde ou ecologística. Seu objetivo é conseguir redesenhar os processos logísticos de forma que seja possível reduzir esses impactos ambientais, como concentrando todas as áreas da logística e o armazenamento, até a distribuição, o transporte. Como assim logística verde? O que tem logística verde? Isso tem a ver com o ambiente? Sim, tem a ver com o ambiente. Posso notar a você que a logística verde, ela tem uma preocupação até principalmente com a roda do caminhão sobre o asfalto. Ali está sendo degradado um pneu que pode fazer com que contamine o ambiente, porque vai ter que desperdiçar depois aquela borracha do pneu. A logística verde também está no retorno, por exemplo, das baterias dos celulares, em que você tem que fazer o descarte correto, devolver ela para a indústria, para que a indústria possa fazer a readaptação ou de fazer o descarte corretamente de uma bateria de celular.
Atualmente você pode observar em sua cidade algum ponto de coleta de materiais que possam ser reciclados novamente. Por exemplo, as pilhas. Tem locais onde vende pilhas, eles têm um ponto, uma caixa seletora para que as pilhas possam ser depositadas ali e você pode estar assim devolvendo à indústria, neste caso, o comércio pode estar devolvendo assim para a indústria de forma mais natural possível para que não degrade o meio ambiente, tornando, assim vamos dizer o nome, logística verde. As garrafas da Coca-Cola, por exemplo, elas antigamente eram feitas de vidro e eram consumidas e retornadas em engradados, né, em grades. Devolvia-se para as fábricas da Coca-Cola os engradados dos refrigerantes tomados. E um certo tempo para cá, claro, ainda vem sendo assim pela Coca-Cola, mas outras empresas passaram a adotar esse método em que você pode fazer o retorno das garrafas para que elas possam ser novamente envasadas com os seus respectivos líquidos, como, por exemplo, as empresas de cervejarias, que elas colocam agora nos seus rótulos que aquele produto pode ser devolvido e tem o nome retornável. O sétimo item da logística para suas tendências é a economia colaborativa. A tendência da economia colaborativa tem que ter um aplicativo Uber, por exemplo, como seu maior expoente, que vem ganhando força no território da logística. O Uber, você sabe como é o modo de trabalhar o Uber, dentre os pontos certos, onde você vai encontrar o passageiro certo. Nas cidades, tem vários tipos de outros aplicativos que são utilizados, outros nomes, mas entre um deles, o primeiro que foi conhecido, né, de modo nacional, vamos dizer assim, é o transporte feito por carros chamado, por exemplo, Uber, em que ele leva o passageiro até o ponto determinado. Ele já sabe qual a trajetória que ele vai fazer, quanto tempo ele vai gastar, quem ele vai buscar na hora do retorno, e sem poder perder tempo e sem degradar a questão da logística, né? Prejudicar a logística, porque às vezes acontece num transporte convencional de você ir levar o passageiro e não saber que horas talvez você poderia voltar para poder pegar um novo passageiro ou não. Então, tem uma certa parceria, vamos dizer assim, de você saber tudo que você vai fazer do início até o final do transporte, até o ponto final daquele transporte. O oitavo item da logística verde é a utilização de dados de forma inteligente. A quantidade de dados que a empresa de logística possui é imensa. Por isso, é importante fazer uso de forma inteligente na cadeia de suprimento de dados. Por exemplo, conectando e integrando as informações a partir de uma plataforma conectada. Como é que pode acontecer isso? Se você, por exemplo, vai fazer um transporte de um material para alguém, você já vai fazer uma conectividade com outras empresas, fazer uma parceria, pode ser, em buscar dados que você está dizendo que você vai até aquele determinado ponto, cidade ou estado, e outras empresas nisso agrega dentro da sua empresa ou outros novos produtos para fazer um transporte de uma única vez. Então, está se usando de forma inteligente os dados, né? Então, vamos supor, daqui para frente, o que nós vamos ter dentro da logística? A conectividade das empresas. Claro, contudo, de forma sigilosa, em que você vai estar integrando empresas numa única plataforma, onde quando houver acionado para você o transporte de material ou de determinados produtos, vai ser feito de uma única vez, assim como para as outras empresas, tudo num transporte só. E aí nós temos o nono item da tendência da tecnologia, a entrega antecipada.
Isso favorece principalmente o consumidor ou a empresa que vai estar fazendo uso daquele material para beneficiar, fazer uma benfeitoria de um novo material, de um novo produto. Entrega antecipada. As pessoas, elas gostam de que os produtos possam chegar na sua casa de uma forma prevista, antes do tempo que ele foi determinado. Por exemplo, você fez uma compra de um tênis em um grande site famoso de produtos esportivos, e eles determinam lá 15 dias úteis, mas dependendo do tipo de logística que ele adota, do tipo de transporte que ele vai colocar dentro da empresa, ele às vezes faz a entrega com 7 dias. Isso, claro, depende de onde você mora. Por isso que eles predeterminam um tempo bem interessante para as duas partes, para que esse transporte de bens sejam de forma combinada e de forma sem deixar com que a outra pessoa fique entristecida por conta disso. Então, a entrega de forma antecipada. E isso é uma inovação e ganha também vantagem competitiva para a empresa. Tá? E o último item da logística, que é a tendência dela, é o blockchain e os contratos inteligentes. Isso é uma cadeia de blocos. É conhecido como um sistema de registros e garante a segurança das operações realizadas como criptomoedas, bitcoins, e o seu funcionamento como espécie do livro de contabilidade. O que é isso? Neste caso, você, como integrante do meio tecnológico em que nós vivemos hoje, principalmente nessa época diferente que nós estamos passando, você tem a possibilidade de fazer compras utilizando outros tipos de moeda e que tem também uma certa valorização. Ou vamos colocar aí hoje, de forma bem pequena, não se comparada ao Bitcoins, né? Nós fazemos, por exemplo, pagamentos através de outros tipos de meios financeiros, como cartão de crédito, como depósitos online e transferências bancárias, vamos dizer assim. De certa forma, o que acontece? Antes você precisava ir até a venda, levar o dinheiro e fazer a transação que você desejasse. Só que hoje não, você já pode fazer a transação de diversas outras maneiras, principalmente com o surgimento do blockchain, com os contratos inteligentes.